continuar ministrando lá para eles. Claro. Escute, vamos lá. Atos 10:34, o apóstolo Pedro está pregando para os gentios, a primeira vez que a palavra de Deus chega para os gentios. E aí no versículo 34 ele diz o seguinte: agora eu comprovo que Deus não faz acepção de pessoa, porque o mesmo Espírito que ele derramou sobre os judeus estão derramando sobre os gentios. Romanos 2, versículo 11, se eu não me engano, o apóstolo Paulo está dizendo: Deus não faz acepção de pessoa. Ou seja, Deus não escolhe uns para curar, outros para condenar. Não. É da vontade de Deus curar a todos. A gente precisa deixar isso bem claro. Agora, entenda, enquanto você se sentir pequeno, vítima, enquanto você se sentir não amado, enquanto você tiver, isso acaba te bloqueando de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Escute, Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos achegados. E se você se achegar a Ele, Ele vai te curar. Escute. E aí, como eu disse, eu estou indo, na minha região. Conheci uma senhora que ela tem insuficiência renal crônica. Os 2 rins dela não estavam funcionando. Olha. Foi eu e o Dudu, que eu chamo de meu filho. Nós estávamos visitando ela. Chegamos lá, ela estava como se estivesse morta, deitada, toda inchada, cheio de alterações na pele, porque é uma doença que causa isso por conta da diálise. Chegamos lá, ela estava quase que meio morta. E nós chegamos e oramos e proclamamos o que nós cremos. Não tem como curar uma doença renal crônica na atual conjuntura. É só fazer diálise para sobreviver. E eu disse para ela: Jesus hoje está trazendo a sua diálise do céu. Vamos dialisar o céu hoje. Toda sexta-feira eu vou vir aqui orar pela senhora e nós vamos proclamar o que nós cremos. E o seu rim será transplantado e o seu rim será curado. E ela recebeu a oração, ela disse para mim e para o Eduardo, disse assim, eu não creio. Ela falou isso para mim, eu não creio. Eu falei para ela, eu não vim aqui pedir para a senhora crer. Eu vim aqui pedir para a senhora deixar, porque a senhora deixando, e nós vamos usar a autoridade que há em Cristo Jesus. Oramos por ela. Lúcio, tu acredita? Na semana seguinte, nós chegamos lá, ela já estava lá embaixo e ela morava no 2º andar. Para subir e descer, para fazer diálise, tem que ser carregada. E ela só ficava deitada. Quando nós chegamos na segunda visita, ela estava se arrumando para sair para Santa Cruz. Eu falei, como assim que a senhora vai sair para Santa Cruz? A senhora estava deitada aqui um dia desses, não conseguindo levantar. Ai, meu filho, já tô melhor. Todo mundo está dizendo lá, me perguntando o que eu estou fazendo, que eu estou me sentindo melhor. Eu digo para você, é o poder de Deus entrando em ação. Então, aonde há alguém doente, enfermo, ali existe um lugar da manifestação do poder do Espírito Santo. E como nós nos mantemos curados? Proclamando e vivendo a palavra. É claro que... Por favor, explica esse proclamando. Praticamente, o que é o proclamar? Para quem está ouvindo hoje, ele está falando proclamando. Ele vai explicar como que você deve exercer essa proclamação diariamente. Os sinais e sintomas que nós sentimos, eles não podem determinar o que nós cremos. Eles são coisas reais, mas o que é mais real? O sinal, o sintoma ou a palavra? Então, quando eu sinto a dor no meu corpo, eu não vou dizer que ela não está ali. Ela está ali, está manifesta ali. Estou sentindo ela ali. Sim. Mas o que eu creio? Ali é o lugar dela, aí eu confesso a palavra. Sim. Jesus levou sobre si todas as minhas dores. Você fala. E eu começo a proclamar dores em nome de Jesus, sai do meu corpo. Falando. E esse é o segredo que eu aprendi quando eu lia o Novo Testamento. De que Jesus não dizia, Deus, cura. Não, ele falava, enfermidade, sai. Ele dava comando e eu preciso continuar proclamando aquilo que eu creio. Você não fala da dor. Não falo para Deus da minha dor. Não falo para Deus a minha dor. Eu falo para a doença sair porque Deus já me curou. Já me deu uma sentença. Já pagou a minha dívida. Já me liberou a autoridade de andar em saúde. Você não verbaliza a derrota. Isso. Vamos dizer assim. Você não verbaliza. Você verbaliza sempre o que é a vontade de Deus. Sim. Às vezes a gente está orando pelas pessoas ali, naquele momento, né, da oração, e isso eu faço em todos os cultos, lá na igreja. Né? Independente da palavra, nós estamos falando sobre a importância da palavra. Né? O tema que a gente fez nesse mês de março foi o bem mais precioso. Nós falamos só a respeito do valor, sabe, do valor da palavra, que eu tenho, tudo que a palavra me diz. Mas mesmo falando na palavra, sempre no final do culto, e assim em todos os nossos cultos, terminou o culto,
Eu faço uma fila à minha direita por oração por cura e uma fila à minha esquerda para libertação. Por que eu faço isso? Porque eu preciso crer e proclamar o que eu creio, a palavra. Então, eu digo, não tem enfermidade, não tem bloqueios que possam impedir o poder de Deus de se manifestar a partir do momento que alguém proclame a palavra. Então, eu preciso, ora ou outrora, falar a palavra. A salvação vem como? Romanos 10, 9 diz que com tua boca, confessar, confissão da palavra. Sim. Entendeu? Então, a palavra, o texto diz que o coração, né? Que a boca só fala do quê? Que está cheio. Do que o coração está cheio. Se eu estou cheio da palavra, eu vou ficar com a palavra. Eu não vou ficar com o sintoma, eu não vou ficar com as circunstâncias. É impossível, então, alguém conseguir viver uma vida de proclamação de fé e sem estar se enchendo da palavra. Não tem como. Precisa encher da palavra. Precisa. E também é impossível, e você crê nisso, que se uma pessoa vive crendo, está cheia da palavra e proclama sobre todas as circunstâncias, sobre todos os montes, como a gente falou aqui, é impossível que ela não tenha resultado. É impossível, ela vai ter resultado. Ela vai ter resultado. Ela vai ter resultado. Tipo, essa senhora que a gente está visitando, está sendo maravilhoso. A fé dela está aumentando. O resultado, porque a fé dela está aumentando. Ela até confidencializou para mim que o médico disse para ela, uma outra crente disse a mesma coisa, morreu. Eu falei para ela, ele, tá vendo? O diabo ele vai roubando a fé da pessoa. Ele vai, né, tirando a semente. Eu disse para ela, a outra pessoa não é a senhora. Porque quem vai determinar o futuro da sua vida é a senhora. Se a senhora crê, a senhora vai viver o que a senhora crê.